E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos continuar o estudo de produtos internos. Mais especificamente, vamos ver a noção de ortogonalidade ou perpendicularidade de vetores e o processo de Gram-Schmidt. Então, só para relembrar o que é o ângulo entre dois vetores relativo a um certo produto interno, é dado por essa formulinha, né? No ângulo entre dois vetores, o IV de um espaço com produto interno, desde que eles sejam não nulos, ele é definido desse jeito. É o número cujo cosseno é essa fração. Tá? E a gente já fez toda a motivação para isso, né? Que é só um análogo ao caso clássico do produto escalar em R2 ou R3. A gente translada a fórmula que vale no caso clássico para o caso geral, mais abstrato. Em particular, nós temos interesse em ver os vetores, em analisar vetores cujo ângulo entre eles é π sobre 2, né? Cujo ângulo é reto, que são perpendiculares um ao outro, com respeito a um certo produto interno. Esses são os vetores chamados de perpendiculares, naturalmente, ou ortogonais. Dois vetores U e V, eles são ortogonais se o ângulo entre eles, usando essa formulinha, é π sobre 2. E se for escrever isso em termos simples, somente usando o produto interno, né? Esquece essa formulinha, olha só para o produto interno. Isso é equivalente a dizer que o produto interno entre eles é igual a zero. Por quê? π sobre 2 é o único ângulo entre 0 e π, cujo cosseno é zero. Então, para o cosseno do ângulo ser zero, essa fração aqui tem que ser zero, e a parte de cima, o numerador, que é simplesmente produto interno entre os dois, tem que ser igual a zero, certo? Então, também, se a gente fosse falar de ângulo, só poderia falar de ortogonalidade para vetores não nulos, né? Porque ângulo só está definido para vetores não nulos. Mas aqui, com essa definição, a gente pode falar de ortogonalidade até com respeito ao vetor nulo. E no caso, o vetor nulo ele vai ser ortogonal a qualquer outro. Porque, de novo, aquela regrinha de sempre. Produto, no caso, produto interno aqui, qualquer coisa com zero é sempre igual a zero. Certo? Então, o vetor nulo é ortogonal a todos os outros. A gente tem vetores com respeito a qualquer produto interno. Mas nós podemos ter vetores que são ortogonais com respeito a algum produto interno, mas não são ortogonais com respeito a algum outro produto interno, certo? Tudo aqui depende do produto interno sob consideração. Mas, no fim, dados esses detalhes, né, a gente também usa esse símbolozinho, que se lê perpendicular, para dizer que dois vetores são ortogonais, ou a gente lê assim como ser ortogonal a, né? U é ortogonal a V. É assim que se lê essa frasezinha, e que é só um jeito diferente de dizer isso aqui, que é um jeito mais intuitivo, de certo modo, né? Que o produto entre U e V é igual a zero. Então, ok, essa é a imagem, né? Aqui a gente teria, por exemplo, três vetores que são 2 a 2 ortogonais em um espaço que está desenhado, R3, por exemplo, né? Essa é a imagem boa de ter na cabeça. Por exemplo, se considerar esses três vetores, como que se verificaria se eles são ou não ortogonais com respeito ao produto interno canônico? Né? Usa a definição, verifica que produto de quaisquer dois deles é igual a zero. Poderia ser o caso que O e P são ortogonais, O e Q também são ortogonais, mas P e Q não são ortogonais. Né? Tem que verificar todas as possibilidades diferentes. Então vamos lá, vamos verificar que esses vetores são 2 a 2 ortogonais com a definição do produto interno canônico de R3. Faz produtinho entrada dos vetores, soma tudo, faz as continhas, dá tudo igual a zero. Fim. Ok, aqui computador é bom, né? A gente economiza passo, mas assim, é uma continha monótona que espero que vocês consigam fazer sem problemas, tá? Verificar que certos vetores são ortogonais. E daí, o que nós sabemos de perpendicularidade no caso clássico? No plano, por exemplo, tem o teorema de Pitágoras, que diz que se você tem um triângulo retângulo, ou seja, dois lados têm um ângulo de π sobre 2, entre eles, ele tem um ângulo reto, então vale o teorema de Pitágoras. Esses dois lados são chamados de catetos, e a hipotenusa é o lado restante, e o quadrado do comprimento da hipotenusa é a soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. E aqui é a mesma coisa, tá? Esse item 1. Num espaço com produto interno qualquer,
vale o seguinte: se dois vetores são ortogonais, então o quadrado da norma, do tamanho da soma dos vetores, isso aqui seria o quadrado do tamanho do cateto do triângulo que tem U e V como dois lados. Então, esse valor é igual à soma dos quadrados das normas de U e V, dos dois lados desse triângulo que a gente está imaginando. Tá? Exatamente o teorema de Pitágoras. E mais geralmente não precisa se prender a dois vetores. Pode fazer o mesmo com uma família finita qualquer de vetores. Se você tem uma família de vetores que são 2 a 2 ortogonais, então o quadrado da norma da soma de todos eles é igual à soma dos quadrados da norma de cada um. E também dá de tomar combinações lineares, porque, pensa bem, aqui ó, vamos até voltar para a definição. Se U e V são ortogonais, então qualquer múltiplo de U vai ser ortogonal a qualquer múltiplo de V também, certo? Então, pode ficar tomando múltiplos de vetores, isso vai preservar ortogonalidade e, em particular, dá só de V3 como um caso particular de 2, mesmo sendo uma generalização, né? Dizem mais ou menos a mesma coisa, que se eu tenho uma família de vetores num EPI que são 2 a 2 ortogonais e eu multiplico cada um desses vetores por um certo número alfa i, então a norma, ou o quadrado da norma do vetor combinação linear pode ser calculada desse jeito. Simplesmente calcula os quadrados das normas de cada um dos vetores, multiplica pelos quadrados dos números alfa, pega tudo em módulo, né? Porque pegando norma é tudo positivo. E vale essa generalização do teorema de Pitágoras. Ok? Então, a demonstração ela é a mesma, essencialmente, para os 3 itens, tá? Bem, como a gente já é grandinho, dá de omitir essas reticências e reescrever tudo isso em termos de somatórios, que fica bem mais bonito. Mas eu não vou fazer o item 2 e 3, vou fazer o 1, porque, de novo, é a mesma coisa, mostrar o 2 e o 3, é só uma anotação um pouquinho mais pesada, usando somatórios, ou caso você queira reticências. Tá, então o item 1, como é que se faz? Usa a definição de norma. O que é norma quadrado de alguma coisa? Do vetor U somado com V. Opa, não era isso que eu queria. É isso aqui que eu queria, né? Qual a norma desse vetor, ou melhor, desse vetor que está aqui dentro? Você pega o produto interno dele com ele mesmo, né? Como é norma quadrada, não precisa tirar a raiz depois. Então usa a bilinearidade do produto interno, escreve desse jeito e olha só o que aparece aqui, produto interno de U com V. Mas se U e V são ortogonais, isso significa que isso é igual a zero e, portanto, sobra o quê? Isso aqui é exatamente norma ao quadrado de U, isso aqui é exatamente norma ao quadrado de V. Como a gente queria verificar, né? Isso aqui é igual a isso, exatamente, primeiro item. E os outros são completamente análogos, ok? Então fica como exercício. E daí segue um outro resultado que diz que vetores ortogonais no espaço com produto interno são linearmente independentes. Mas, de novo, o zero também é ortogonal a qualquer vetor, a gente tem que assumir que nenhum desses vetores é nulo, né? Porque qualquer família que tenha o vetor nulo não é linearmente independente. Então, vamos só ver por que isso deveria ser verdade. Olha só, por exemplo, o vetor azul aqui, ele não está no plano gerado pelos vetores marrom e verde, que diz que esse vetor é independente desses dois vetores. E também o vetor verde e o marrom estão apontando em direções diferentes. Eles são independentes, né? E essa é mais ou menos a ideia de independência linear. E pela figura, faz sentido dizer que ele tem que ser linearmente independente. Dá de usar esse teoreminha. Aqui, mais especificamente, o terceiro item para verificar isso. Certo? Então, olha só. Se eu tenho uma família de vetores 2 a 2 ortogonais e não nulos num espaço com produto interno P, então eles são independentes. Como que se faz? Uso definição de ser linearmente independente. Né? Que significa que qualquer combinação linear dos vetores que dê o vetor nulo tem que ter todos os coeficientes nulos também. Então, pega uma combinação linear desses vetores que seja o vetor nulo. O que a gente faz? Pega a norma. E não só a norma, pega a norma ao quadrado
dos dois, porque daí isso vai permitir aplicar o terceiro item, esse itemzinho aqui. E o que aparece no final, pelo teorema de Pitágoras, tomando quadrados aqui, né? Aparece, isso aqui é a norma do vetor nulo é 0, 0 ao quadrado é 0, e o quadrado disso aqui é igual a isso aqui. Mas olha só, a gente tem uma soma de números não negativos que é igual a 0. Isso só pode ser igual a 0 se somente ser cada um desses números não negativos. São não negativos, pois são quadrados, né? Não negativos é igual a 0 se somente ser cada um desses números não negativos é igual a 0. Então, alfa 1 ao quadrado vezes norma de V1 ao quadrado tem que ser 0. Mas olha só, V1 é não nulo. Então, se isso aqui é igual a 0, a gente pode cancelar, essencialmente, esse número não nulo e alfa 1 ao quadrado tem que ser 0. Mas daí, isso significa que alfa 1 é igual a 0. E a gente repete o argumento para todos os outros, né? Alfa i ao quadrado, bem, não dá de escrever, mas alfa i ao quadrado vezes norma ao quadrado de vi tem que ser 0. Isso implica que alfa i é igual a 0 para todo i. Ok?